Nós estamos estudando sobre o livro de João, estudamos muito sobre encontros dentro do livro de João. Estamos estudando o grande encontro, o encontro de Gênesis no livro de João, quando Deus, Jesus Cristo, vem ao nosso encontro, né? E João, no capítulo 1, ele faz essa exposição, não uma exposição religiosa, mas uma exposição filosófica, né? Tanto para os gregos daquela época, quanto para os judeus daquela época. Ele apresenta Jesus dentro de terminologias e palavras e expressões, né? Em que ambas as culturas, ao ler o mesmo texto, pudessem ter a sua compreensão, né, do que é Deus, e como Deus se manifestou, e como Deus veio e esteve entre nós, e está entre nós através de Jesus Cristo. E nós vamos dar continuidade, porque se João teve toda essa preocupação em mostrar e trazer como Deus se revelou, como Deus veio até nós, entre nós, da maneira em que Ele veio, a importância de que Ele veio, nós vamos ver assim, o que isso faz? Qual é a diferença dele ter vindo até nós? Que diferença isso traz para as nossas vidas, o fato de Deus ter se manifestado através de Jesus Cristo, e esse Jesus, Deus incorporado entre nós, o que isso significou e o que isso é para todos nós. Então, só para nós relembrarmos aquilo que João vinha trazendo e colocando logo no primeiro capítulo, introduzindo como esse Deus se manifestou, se revelou, esteve entre nós. Nós depois iremos ver hoje o porquê isso é tão relevante, tão importante e tão significante para as nossas vidas. Então, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, a partir do verso 1. O texto diz, a partir do versículo 1, que no princípio, no início, é a exposição de João em relação de como Deus se revelou e Deus se manifestou. Então, a partir do versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então a gente vê assim, nesses primeiros 9 versículos, a importância que João dá à vinda de Deus, à vinda de Jesus. A vinda de Jesus por todos os prismas, né? Se você vê no prisma grego ou judeu, ou um religioso, ou um mitológico, não importa a sua concepção de Deus, você vê que esse Deus, o imaginário ou o real histórico, ele se manifesta e vem entre nós através de Jesus. Ele é a luz, ele é a verdade, ele é a vida, e ele estava desde o início, no princípio. Ele fez todas as coisas foram feitas por ele, e ele agora está entre nós. É como se João aqui estivesse tocando uma grande orquestra, como se ele estivesse tocando várias cornetas, anunciando essa importância de Jesus, não só pelo fato de ser Deus, sem dúvida, isso é a coisa mais importante, mas é Deus entre nós, e essa introdução. Então, por que Deus é tão importante entre nós? Porque essa vinda, essa anunciação, quando você vai no nascimento de Jesus, você vê os anjos cantando, você vê os pastores se manifestando, você vê os magos ali também se presenteando, você vê toda uma manifestação humana e celestial nessa presença física de Jesus entre nós. Por quê? Só porque ele veio, só porque ele esteve? Quer dizer, é um fato histórico que representa uma verdade para nós. Quer dizer, toda essa anunciação e toda essa preocupação de mostrar, de revelar, de credenciar, de provar
salientar Deus entre nós, existe um motivo. E o motivo não é um motivo histórico, o motivo não é um motivo de você saber que Deus existe e que Deus se revelou em Jesus Cristo, né? Esteve conosco nesse período. Mas, mais que isso, será que existe algo que possa revelar aquilo que esse Jesus veio fazer? Versículo 10 diz: aquele que é a palavra, ele continua falando de Jesus, né? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E nós concluímos o que isso representou: a vinda de Jesus, a possibilidade de nós crermos, a possibilidade de nós recebermos, a possibilidade de nós tornarmos filhos de Deus. Então, só com a vinda de Jesus, o fato histórico, o fato transcendente, o fato revelador, né, de Deus entre nós, quer dizer, o significado vem em que agora nós temos uma possibilidade de receber, nós temos uma possibilidade de crer, nós temos uma possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. E na mensagem passada nós salientamos o que isso significa, ser filho de Deus. O que isso representa nas nossas vidas, sermos considerados filhos de Deus. Isso não é, como eu coloquei, só uma certidão de nascimento que agora vai o nome do nosso Pai ali, né? O nome do nosso Deus ali. Mais do que uma certificação histórica, civil, de registro, mostra que agora temos um Pai que se preocupa conosco e que as suas características irão fazer parte da nossa vida. O seu DNA farão parte daquilo que eu sou, o meu caráter, a minha essência. Quer dizer, eu recebo como herança, porque aqui diz assim, né, que nós recebemos isso agora, né, de Deus tornarmos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, né, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E isso nos faz agora, podendo crer, podendo receber e podendo ser filhos de Deus, saber que eu posso ter uma nova natureza. Eu posso ser diferente daquilo que eu sou, daquilo que eu venho sendo na minha vida. Então, quando eu recebo a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, esse receber, esse ato meu de conhecer, receber, né, me faz aberto agora a receber em mim uma nova natureza que Cristo me apresenta. Quer dizer, se eu era torto, eu não preciso continuar sendo torto. Cristo pode arrumar a minha vida. Se eu era estúpido, eu não preciso continuar sendo estúpido. Cristo pode me dar sabedoria agora. Se eu era um cara azarado na vida, eu não preciso continuar sendo um cara azarado. Eu posso ser um cara sortudo, né? Quer dizer, a gente não é sortudo, né? A gente é abençoado, né? Né? Mas assim, coisas mudam em nós. Coisas mudam que faz com que aquela natureza predestinada à morte, predestinada ao fracasso, agora pode ser predestinada à vida, ao sucesso, à bênção, porque é isso que Jesus traz na minha vida. Então veja a importância dessa presença de Deus entre nós, essa importância que João coloca desse anúncio dessas culturas tão divergentes, mas com uma mesma intensidade de procura de Deus, de ver Ele está, Ele veio, Ele é conosco agora. E quando eu reconheço isso, e reconheço falando assim, eu reconheço, Deus está entre nós. Quando eu recebo isso, quer dizer, eu abro a minha vida para essa compreensão e para essa nova vida. O que acontece? Eu recebo por natureza essa
recebo esse direito de ser reconhecido como filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho as características que eu preciso para ser completo, para ser perfeito, para não ficar mais errante, nem ficar distante do objetivo que a minha vida precisa ter. Então aqui em si a gente já vê a importância, o porquê dessa anunciação, a importância, o porquê dessa revelação de Deus entre nós, como um de nós, para que nós pudéssemos receber, crer e assim sermos considerados filhos de Deus. Isso não foi fácil. Você imagina uma natureza como de Deus, que não dá para imaginar. Você imagina uma transcendência de um mundo eterno que a gente não consegue imaginar. Você pode pensar na infinitude do universo e pensar, tudo isso veio para cá. Tudo isso se importou com um planetinha miserável do sistema solar. E mais que isso, se importou com você. Para que você pudesse conhecer, para que você pudesse receber, para que você pudesse ter esse DNA da natureza de Deus, consertando a sua natureza. Então nisso a gente vê a grandeza da importância dessa revelação divina entre nós. Foi isso que os gregos viram, porque os gregos conheciam a mitologia e criam na mitologia, porque era a forma em que eles podiam explicar, compreender o mundo transcendental, e eles foram experts, eles foram a cultura mais experiente de tentar buscar a compreensão do transcendente. E nessa busca, eles foram em busca de explicações. Deve ser vários deuses, deve ser um Deus só, deve ser inúmeros deuses, deuses que brigam entre Deus. Quer dizer, eles foram em busca. E a gente fica feliz que eles foram em busca, porque quem busca acha. E eles acharam. E eles acharam. Como eu disse para vocês, mais de 2000 anos atrás, quando essas mensagens foram pregadas pelos apóstolos, não por Jesus, mas pelos apóstolos de Jesus, e número imenso de gregos e cidades gregas se converteram. Por quê? Porque eles estavam buscando, eles estavam querendo conhecer, eles estavam tentando, através da razão e da lógica, compreender aquilo que não era compreendido, mas que agora foi revelado através de Jesus Cristo entre nós. Imagine a importância disso. Imagine a primeira página do Jornal de Atenas, né? No Jornal Nacional de Atenas. Você imagina na internet ali, né? Na Grécia toda, correndo a Grécia, né? Olha, achamos, descobrimos, né? Então você fica imaginando cidades se convertendo, escolas de filósofos se convertendo, porque estavam buscando. E agora eles conseguiram reconhecer, conseguiram receber, crer, e agora eles se identificam com aquele que jamais eles imaginariam que poderiam se identificar. Quando você estuda a mitologia grega, a impossibilidade do transcendente para a situação terrena, física, era um canal que não tinha acesso. E qualquer deus mitológico que provocasse a sua vinda aqui, ele sofreria uma catástrofe. Ele seria alguma coisa deformada, né? Ele seria alguma coisa disforme. Então, os gregos começaram a ver, começaram a crer, começaram a entender e aceitarem essas coisas. Bom, versículo 14, ele continua. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele era cheio do quê? De graça
e verdade. O que é graça e verdade? Já já a gente vai saber. Vamos continuar lendo. João 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. A sua plenitude é o quê? Graça sobre graça. De novo, graça sobre graça. Que graça é essa? Vamos ver. Versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, um homem, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que veio por intermédio de Jesus Cristo? Graça e verdade. Que graça é essa? Que verdade é essa? Veja, versículo 18, final. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O tornou conhecido. O que é ali no versículo 14, final diz: graça, cheio de graça, cheio de verdade. E depois, ali embaixo também, colocando no versículo 17, que Moisés só podia nos dar a lei, mas que ele, Jesus Cristo, nos deu graça e verdade. O que é isso? Bom, se num primeiro momento nós vemos a importância que tanto para gregos, troianos, judeus e tudo, era a presença de Deus entre nós, como um de nós. Agora nós vamos ver que essa importância não é só pelo fato que agora eu posso reconhecer, que eu posso crer e que eu posso ter esse DNA que vai me regenerar a minha vida, o meu ser, o meu caráter, aquilo que eu sou, me transformar e fazer-me uma pessoa íntegra, uma pessoa. Mas o texto diz e continua que isso é o que realmente acontece, mas o que de fato ocorre na nossa vida é o que diz aqui, é o que nós lemos. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E lá embaixo, no versículo 17, Moisés, dado por a lei, pois a lei só foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então nós temos aqui agora um outro elemento importante da vida desse Deus. E elemento que eles conheciam. Elemento que eles sabiam que eles estavam vivendo isso. O que é graça? O que é verdade? O melhor exemplo que eu consegui chegar para trazer essa interpretação teológica, filosófica, estudando a exegese e a hermenêutica, e podendo trazer um exemplo prático para que vocês pudessem literalmente poder fazer uma análise do texto. Eu pensei numa macarronada, Imagina uma macarronada. Quando você imagina uma macarronada, o que você imagina? Molho. Você imagina carne moída, quer dizer, alguns imaginam alho e óleo, tudo bem, alho e óleo, pode ser também, mas quando você imagina uma macarronada, você sempre imagina com alguma coisa, você sempre imagina que ela vai ter algum elemento ali que vai dar uma graça nela, que vai dar alguma alegria nela, que vai fazer com que ela se transforme em uma macarronada bolonhesa, ou uma coisa... ou de queijos, ou alho e óleo mesmo, sofrível, como é alho e óleo, mas assim, quando você pensa numa macarronada, você pensa em alguma coisa que vai junto dela, não tem como, É a mesma coisa que você vai num cinema,
Outro exemplo bem teológico, filosófico, exegético, né? Você vai no cinema, né? Mas você vai no cinema, se você não comprar um saquinho de pipoca, parece que você não está no cinema. Eu não sou muito chegado em pipoca, mas eu preciso comer pelo menos um pouquinho de pipoca para dar aquela impressão de que a gente está no cinema. Então tem certas coisas na vida que só fazem sentido se tiver o elemento essencial para que aquela coisa possa realmente ter o seu valor, o seu significado, né? Imagine um povo que estava vivendo uma sequidão. A religião deles, vamos supor, tanto a religião dos gregos, né, da mitologia, como a religião dos judeus, né, o monoteísmo, era uma religião seca, uma religião sem sabor, sem vida, sem prazer, sem alegria. Era uma religião de obrigatoriedade. E isso por muitos e muitos anos. Eu não sei se você sabe, do último livro do Velho Testamento, isso falando do contexto judeu, do último livro do Velho Testamento ao primeiro livro do Novo Testamento, ou do período, né, entre os dois testamentos, nós temos mais de 400 anos sem revelação, sem Deus, numa sequidão. E você fala assim, e antes disso? E depois, antes disso existia uma religião. Se 400 anos não houve livro, não houve revelação, não houve palavra de Deus, quer dizer, se chegou nesse estágio, né, que tudo ficou seco, antes disso a coisa já estava ruim. Quando você vai lá para Malaquias, você vê que Deus detesta tudo que aquelas pessoas estão fazendo. Eles estão lá levando oferta, eles estão levando sacrifício, eles estão fazendo aqueles cultinhos sem vergonha deles, e Deus fala, não quero nada disso, gente. E aquelas pessoas não têm um refrigério, não têm uma vida, não têm uma alegria. Eles estavam em sequidão espiritual. Imagine um deserto, imagine você aí encarando, sabe, um arroz sem alho, sem cebola, só aquele arroz assim, você come, não tem sabor. As pessoas iam para a igreja, não tinha sabor. As pessoas davam oferta, não tinha sabor. As pessoas tentavam pagar pelos preços dos seus pecados, não tinha sabor. Quer dizer, nada tinha sabor na vida daquelas pessoas. Eles sabiam que existia um Deus, tanto mitológico quanto, né, o Deus que eles haviam aprendido no Velho Testamento, mas eles já não experimentavam, eles já não sentiam, eles não tinham prazer, eles não tinham a alegria, essa plenitude da graça de Deus. Graça de Deus é a sensibilidade que a gente tem de sentir o próprio Deus entre nós. É você poder ver aquela macarronada escorregando no molho vermelho. Mas assim, é você ver algo que poderia ser suculento e não é. Quando Jesus veio, Ele não veio só para que eu pudesse reconhecer, só para que eu pudesse crer e ter esse DNA de Deus. Mas quando Jesus veio a esse mundo, e por isso que esse mundo estremeceu, por isso que os anjos estremeceram, por isso que aqueles que esperavam estavam ansiosos, porque eles estavam vivendo em sequidão de espírito. A religiosidade, tanto pagã, ou monoteísta, ou judia, ou sem ser judia, quer dizer, eles estavam vivendo sem a alegria, sem o prazer, sem a experiência pessoal. O que eles tinham, aqui que nem no caso dos judeus, no versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Eles tinham a lei, a obrigatoriedade da coisa, mas não tinham a graça da coisa. Eles não tinham a sensação, eles não tinham o prazer, eles não conseguiam sentir aquilo ali. Então imagina um povo que tinha consciência disso, eles sabiam, eles só não sabiam como resolver, mas eles sabiam que eles estavam secos. Os filósofos, né,
e toda a cultura grega, que é a cultura influente até os dias de hoje, quando você olha para esse período histórico, há um anseio, e esse anseio os leva a grandes descobertas, porque eles estavam ansiosos em descobrir a vida, em descobrir a Deus. Os judeus, eles mantinham aquela religiosidade deles por séculos, na esperança de um dia poder ter essa graça de Deus. Então, mesmo aqueles povos vivendo naquela sequidão, na sua natureza havia uma disposição, a gente não sabe como, de que forma, quando, mas é o que nós estamos querendo, né? Por isso que quando João revela Jesus Cristo a eles, como esse Jesus Cristo da graça e da verdade, eles recebem. Eles absorvem aquilo. Interessante que mais gregos do que judeus, eles absorvem isso na vida deles, de tal forma que aquilo começa a ser o estilo de vida deles, a própria vida deles. E eles são reconhecidos naquela época como pessoas transformadoras, pessoas inovadoras, pessoas que estavam vivendo a parte daquela sociedade, revolucionando o mundo daquela época e até o mundo de hoje. Então, o receber, o conhecer, o receber, o ter o DNA, receber a Jesus, é voltar a ter a graça e a verdade de Deus entre nós. Você observa isso nos versículos seguintes. Você vê que o povo, vamos supor, os judeus aqui no caso, eles estavam buscando, eles estavam querendo. Apesar de eles viverem nessa sequidão, eles estavam ali na igreja, fazendo aquela religiãozinha merreca, fazendo aqueles cultinhos merrecas, dando aquelas ofertinhas sem vergonha, cantando alguma coisa, mas assim, no fundo, todos eles estavam na expectativa, no desejo. Veja isso a partir do versículo 19 de João, capítulo 1. Você vai ver que, como é que eu sei que havia esse anseio? Aqui é uma prova disso, olha. Este foi o testemunho de João, tá? O versículo diz, versículo 19, este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Por quê? João estava anunciando, João estava falando de Jesus, João estava revelando àquelas pessoas a sequidão que elas estavam vivendo. João estava sendo um primeiro profeta depois de centenas de anos, e quem manda, quem vai buscar são os sacerdotes, os religiosos, são os levitas, são os intelectuais. Quer dizer, vão lá, falem com aquele homem, o que é que está acontecendo, quem é ele, né? Por que quem é ele? Porque eles estão preocupados. Vocês vão ver isso agora, olha. Ele confessou e não negou e declarou abertamente: eu não sou Cristo. Quer dizer, João sabia que as pessoas estavam querendo ver nele um Cristo. João estava entendendo que mesmo os religiosos, mesmo os intelectuais da época, queriam que ele fosse a solução para a sequidão que eles estavam vivendo. Porque João começou a trazer uma graça, João começou a trazer salvação, uma mensagem de esperança, de mudança, e inúmeras pessoas iam para ser batizadas por ele, porque agora estavam conhecendo, recebendo e se transformando ali. E aí, quando os religiosos e os intelectuais souberam disso, foram investigar quem era ele, e João sabia que eles esperavam que João falasse: eu sou o Cristo, a resposta que vocês estão buscando de graça, de verdade. Porque era a mensagem de João Batista: graça e verdade. Perguntaram-lhe então: quem é você? Você é Elias?
A expectativa deles é que ele fosse um extraterrestre. Elias era um extraterrestre, um cara que transcendeu, é um cara assim que para eles assim, olha, está no ar ainda, né? Um determinado momento ele sumiu e tá, quer dizer, você é o Elias? Ele disse, não sou ET não sou extraterrestre, não sou nenhuma coisa assim que vocês estão. Então você é um profeta, você é aquele que está vindo em nome de Deus, você é o que vem em nome de Deus, você vai falar por Deus entre nós. Eu falo, não sou eu não, eu não sou profeta. Gozado, né, que hoje tem pessoas que têm coragem de falar assim, eu sou profeta, olha, é o profeta tal, né? Já viu, né? Tem Bíblia do profeta, a palavra do profeta, a canção do profeta, né? A oferta do profeta, né? Seria bom às vezes a gente colocar, né? Mas tem tanta coisa do profeta, e aquele que poderia talvez até pensar que fosse profeta, falou, não, eu não sou. Então quer dizer, você não é aquele que fala em nome de Deus? Não. Então finalmente perguntaram, quem é você? E dê-nos uma resposta, para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Quer dizer, havia uma preocupação dos religiosos, dos intelectuais, daquilo que João estava anunciando. Aquilo soava como água, soava como esperança, soava como alegria, uma possibilidade de coisas tremendas acontecendo na nossa vida. E muitas pessoas iam até João, acreditando, recebendo, sendo batizado nas águas. E era aquela fila imensa, aquele movimento estava acontecendo ali fora de Jerusalém. Quer dizer, então aquelas pessoas começaram a falar, gente, chegou Elias, chegou o profeta, chegou o cara do espaço, chegou aquele que vem em nome de Deus. Quer dizer, João podia ter aproveitado e falar, sou eu mesmo, providencie o carro para mim, a minha mansão, né, meu jato, né, a minha fazenda, porque sou eu o cara, tá? Então você vai lá e vê todas essas coisas. Não, João não se aproveitou disso, ele nem poderia se aproveitar disso, porque da sua boca, da sua mensagem, partia esperança, alegria, graça, arrependimento. Vinha aquele molho, a bolonhesa, aquele alho e óleo, e aquelas pessoas queriam aquilo porque eles estavam em sequidão, centenas de anos sem sentir Deus. Já pensou o que é isso? Você não sabe o que é isso, porque você não tem centenas de anos, mas você tem alguns anos, e alguns anos já é suficiente para você saber como é duro não sentir Deus, como é duro não andar com Deus. Você não precisa de centenas e centenas de anos para descobrir isso, porque você não vai ter. Você vai ter algumas dezenas de anos. Mas você sabe o que não é, o que é não sentir Deus. Só quem não sente Deus sabe o que é isso. É muito triste. A vida não tem razão, não tem propósito, nada tem alegria, nada é desenvolvido, nada parece ter sentido para nós. Mas quando você sente Deus, que é a graça de Deus, a plenitude de Deus, a verdade de Deus, você começa a ter algo na sua vida que você não tinha. Parece que aquele DNA que fez com que você começasse a receber de Deus agora, começa a influenciar a sua vida e fazer com que você sinta Deus, que você fale com Deus, que você ouça Deus. Sabe a dificuldade? Como é que você ouve a Deus? Uma pessoa só faz essa pergunta porque ainda ela não está sentindo, ela não recebeu da graça. Como é que você fala com Deus? Uma pessoa só fala isso porque ela não está conhecendo a Deus, ela não tem essa experiência de viver na graça e na verdade, na plenitude que Jesus traz à nossa vida quando nós o recebemos. Então veja que João, ele diz assim, versículo 23,
João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Quer dizer, ele nem se aventurou a falar por si só. Ele usou um profeta. E aquele profeta era um profeta de Deus. Isaías era o profeta de Deus para aquela geração. Se ele foi bem aceito, se ele foi compreendido, se ele foi bem recebido, esse profeta, vai no livro de Isaías, você vai descobrir. Às vezes sim, às vezes não, mais não do que sim. Mas existia um profeta já. Então, João usa um profeta, não se usa a si mesmo, né, nem para a sua parentela com o próprio Jesus, ou a sua própria história, mas ele usa um profeta. Veja, o profeta Isaías que diz: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Uma pessoa sem Deus, sem a graça de Deus, é uma pessoa que está num deserto. Deserto, de novo, é um local árido, né? E que falta alguma coisa essencial para que tenha vida. O deserto se caracteriza de não vida ali, porque falta algo essencial para que esse algo faça com que aquilo seja um local ideal. O que falta ali? Água. Água. Então, vejam, a voz é só uma voz no deserto. Deserto das nossas vidas. E é isso que João estava falando. Olha, eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Quer dizer, a ideia de fazer um caminho reto aqui, né? Então vamos medir aqui. Vai retinho aqui, ó, não sai daqui não. Um caminho reto é assim, deixa ele entrar. Permita que ele venha, né, de uma forma direta para a sua vida. Essa é a ideia do caminho reto. Não é você endireitar a sua vida para Jesus entrar. Você nunca vai endireitar a sua vida para Jesus entrar. Mas é fazer uma porta sem obstáculo, um caminho sem obstáculo, para que Jesus possa entrar na sua vida e você usufruir aquilo. Alguns fariseus, versículo 24, que tinham sido enviados, interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem profeta? Então, de novo, a gente vê a expectativa que eles tinham. De novo, você olha o anseio, o desejo que aquele povo tinha. Versículo 26, respondeu João: eu batizo com água, só água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que naquela imensa preocupação intelectual de trazer toda a compreensão humana ao esclarecimento de quem é Jesus, Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, Deus entre nós, luz nas nossas vidas, não era só no sentido de nós entendermos que Deus está entre nós, mas para que nós possamos, finalzinho da mensagem, ter a possibilidade de reconhecer isso. Opa, estou vendo, estou reconhecendo, de receber isso, eu aceito isso na minha vida e permitir que agora eu me torne o Filho de Deus, né? Eu me torne Deus como meu Pai, começando a influenciar a minha vida. E isso significa que eu saio do deserto que eu estou vivendo, mensagem de hoje, e começo a receber graça, começo a receber verdade na minha vida, quer dizer, presença de Deus me dando a alegria. Eu fico imaginando aquelas inúmeras pessoas que João estava batizando, pessoas, soldados romanos, ali judeus, aquelas inúmeras pessoas que iam até ele e eram batizadas por João. E eu creio que eles compreendiam que eles tinham que se arrepender e receber, e a graça de Deus começou a encher a vida daquelas pessoas, começou a fazer sentido na vida daquelas pessoas. Então, gente, quando a gente fala
de Deus, fala de Jesus, fala estar em Cristo ou viver com Cristo. Nós estamos falando de uma vida de graça, uma vida repleta dessa presença plena de Deus em nós. Isso hoje é possível não por você, é possível porque Jesus veio até nós, se revelou a nós. E eu só posso ter isso porque eu reconheço, recebo, e aí isso começa a acontecer na minha vida. Bom, eu posso estar vivendo uma vida de graça e sair da graça de Deus? Pode. Aquele povo mesmo, os judeus, eles chegaram a viver um momento de graça, de plenitude de Deus. Mas vira e mexe, eles saíam da presença de Deus e voltavam para o deserto da vida deles. Então isso pode acontecer na nossa caminhada com Jesus, na nossa, maneira em que nós estamos levando a nossa vida. De repente a gente para de reconhecer Jesus Cristo, a gente para de crer, receber Jesus Cristo, a gente para de ser influenciado pelo DNA de Deus, e a graça de Deus some da nossa vida, e quando você olha, você está no deserto. No deserto. O que você tem que fazer? Sair o quanto antes, né? O seu cérebro secar também, né? E você não conseguir mais sair de lá. Então, o arrependimento é esse, eu sair do deserto e voltar à graça, plenitude, comunhão com Jesus Cristo. Então, essa palavra não era uma palavra para os descrentes, para aqueles incrédulos, era a palavra para os desesperados, pessoas que estavam buscando vida, pessoas que queriam encontrar a Deus, pessoas que queriam viver com Deus, pessoas que queriam, sair da sequidão do deserto e encontrar uma vida de plenitude, uma vida de graça, uma vida de amor. Então essa palavra serve para aqueles que ainda nunca reconheceram Jesus Cristo, que nunca conheceram Jesus Cristo, nunca reconheceram Ele como Senhor, Deus, como os gregos e os judeus fizeram. Serve para aqueles que ainda nunca tomaram uma decisão de realmente receber, de reconhecer, de crer e começar a ser influenciado. E quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você toma esse primeiro passo, é tudo isso que acontece com você. Da noite para o dia, você sai do deserto e vai para o oásis, O oásis, E eu já tive a experiência de estar num deserto, viajar num deserto, naquela região. E deserto é deserto mesmo, parece um micro-ondas, Já falei para vocês, a coisa vai secando por dentro, não por fora, por dentro, de poder perceber se o negócio está pegando fogo, Então as pessoas morrem às vezes sem saber que estão morrendo, E de repente a gente achava algum oásis, que eles tinham que nos levar para esses oásis, para refrigerar um pouco, e é uma maravilha. A vontade é nunca mais sair dali. E é isso que Deus quer que você faça. Que você entre no oásis dele e nunca mais saia de lá. Às vezes tem alguns crentinhos que gostam de experimentar, eu vou sair um pouquinho do oásis de Deus. Vou sair um pouquinho, dessa coisa de Deus, de orar, de tal. Vai para o deserto, Enquanto ele tem um pouquinho de água dentro dele, enquanto ele tem um pouquinho de alimento dentro dele, ele dá uns passinhos para frente. Mas chega lá na frente, às vezes já não tem mais nem condições de voltar. Porque o tanto que ele foi, ele já não consegue mais regressar. Então, se você ainda não foi muito longe, volte logo para Jesus. Se arrependa e receba Ele novamente na sua vida, para poder viver no oásis da graça e plenitude que Deus tem para a sua vida.